Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Isadora, responsável pela área de sucesso do cliente aqui da Prevision, engenheira civil e pós-graduanda aí em gerenciamento de obras. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o processo de gerenciamento de restrições em uma construtora. Nós fizemos um case junto com uma construtora parceira nossa, que é a RDO, falando como eles utilizaram, algumas ferramentas tecnológicas para que conseguisse fazer com que essa gestão de restrições fosse mais eficiente na construtora. Antes da gente começar a falar de restrições, a gente precisa falar sobre o planejamento de médio prazo. Então, esse planejamento de médio prazo, ele é o planejamento que fica entre o de longo prazo e o de curto prazo. O de longo prazo, para quem utiliza o método da linha de balanço, seria o nosso planejamento na linha de balanço, e para quem utiliza outras ferramentas, seria um cronograma de Gantt, por exemplo. A gente pega esse cronograma de longo prazo, define, quebra em metas menores, trazendo ela para o médio prazo, um planejamento mais tático, e depois disso a gente leva para o curto prazo. Então, o primeiro objetivo desse planejamento de médio prazo é justamente integrar os níveis de planejamento de longo e curto prazo. Através dessa integração, a gente também começa a proteger a produção através da eliminação das restrições. Então, para eu conseguir cumprir o meu planejamento de curto prazo, eu preciso eliminar essas restrições. E o que são essas restrições, Então, restrição é tudo aquilo que eu preciso executar para que o meu planejamento aconteça. Então, para eu poder executar a alvenaria no dia seguinte na obra, eu preciso ter projeto, eu preciso ter mão de obra, eu preciso ter material. Então, restrição seriam todas essas tarefas que a gente precisa ter para que o planejamento aconteça. Ao longo da apresentação, eu vou detalhar um pouquinho melhor, além do conceito de restrição, também qual foi o processo que a gente aplicou dentro dessa construtora. Então, no primeiro momento, a gente identificou quais eram os pacotes de trabalho que estavam na nossa linha de balanço. Depois, a gente identificou quais restrições estavam vinculadas a esses pacotes de trabalho. Caracterizamos as restrições, através do lead time, então quanto tempo antes eu preciso remover essa restrição, ou iniciar o gatilho para eu iniciar a remover essa restrição, e a natureza da restrição também. Depois a gente começou a acompanhar, a eliminação dessas restrições, inicialmente através de planilhas em Excel, e depois foi evoluindo, para métodos que já utilizavam a ferramenta do Kanban, a filosofia do Kanban. E a gente começou a rodar também os pacotes de trabalho semanal e analisamos também o PPC, para entender qual que era esse planejamento, como que esse planejamento estava sendo efetivamente melhorado através dessa gestão de restrições. E depois de rodar, na obra, a gente retroalimentava também com novas restrições identificadas, que não tinham sido vistas no início do processo. Então, falando um pouco mais sobre o primeiro passo, a gente viu aqui na linha de balanço, quais que eram as atividades. Então, aqui eu tenho o serviço de estrutura, por exemplo. Eu peguei esse serviço de estrutura e depois abri, em quais eram as restrições que eu tinha desse serviço de estrutura, sendo a nossa etapa 2. Então, para eu poder fazer a estrutura, nesse caso, desse estudo que a gente fez, eu precisava contratar a mão de obra de estrutura, comprar o aço, comprar madeira, contratar fornecimento de concreto, estudar o projeto de passagem de pé direito, verificar o pavimento da malha de aterramento, solicitar o projeto de proteções coletivas, comprar ganchos PPCI e entre outras, restrições que vocês vão ter nos projetos de vocês também, e outros serviços que vão ter restrições diferentes também. Então, a ideia é realmente a gente pegar os pacotes e abrir em todas as restrições que a gente precisa remover. Depois que a gente define quais são as restrições, a gente precisa entender quem que vai fazer essa restrição, quem que vai ser o responsável por remover essa restrição. Então, tudo que é de materiais é a obra que vai fazer ou é o setor de suprimentos que vai fazer, Então, a gente define quem que vai ser o responsável por por essa restrição, e quando que essa pessoa vai fazer. Então, o lead time, seria o tempo em que eu preciso iniciar a fazer esse meu serviço. Então, eu tenho o serviço de estrutura que vai iniciar num dia X na obra, e 30 dias antes de iniciar a estrutura, eu preciso contratar a equipe, a mão de obra, para já ficar tudo certo e alinhado, para que naquele dia eu consiga entrar com a minha equipe de estrutura. Então, é justamente esse o conceito que a gente trouxe ali atrás de proteger a produção. Então, eu removo essas restrições para que eu proteja a produção lá na frente e garanta que as atividades vão poder acontecer, porque eu tenho todas as condições para que isso aconteça. Beleza? Então, exemplos que a gente traz aqui de restrições, Então, são compra de materiais, contratar mão de obra,
ter equipamentos adequados, definir um método construtivo, prever questões de segurança, né? Eu sempre comento um exemplo que eu trago muito comigo, né, em relação à segurança. Em um certo momento a gente foi tentar iniciar o forro de gesso lá da obra e a gente tinha material, a gente tinha mão de obra, a gente tinha equipamento, estava tudo completo, mas a gente ainda não tinha colocado os pontos de ancoragem na sacada. E isso fez com que a gente não pudesse finalizar o serviço de forro de gesso nas sacadas e nem nas beiradas ali da nossa laje. Então isso acabou atrasando esse processo, porque eu não eliminei uma restrição anterior, que muitas vezes também não é aquela que a gente dá a maior atenção, né? Porque eu dei mais atenção para o material, eu dei mais atenção à mão de obra, mas a segurança não era algo que estava na minha meta ali na frente. A questão também de ter os projetos em mãos, né? Então, envolver outros setores, né? Envolver o setor de arquitetura para que entregue os projetos, para que a gente possa executar a obra, né? Definir a logística, né? É possível fazer isso naquele determinado momento, né? Quantas vezes a gente já deixou de executar algum serviço na obra porque tinha algum estoque de material em certo local, ou enfim, alguma outra questão de logística que impedia, né, que esse serviço acontecesse. Então, isso é uma restrição. Uma quarta etapa, e talvez essa seja a mais importante, né, para fazer de fato o processo rodar, né, porque até então a gente estava elaborando o processo de restrições, né. Aqui é o acompanhamento da eliminação das restrições. Então, a gente precisa ter momentos para se fazer esse acompanhamento. Nesse exemplo que a gente traz aqui, né, dessa construtora nossa parceira, eles fazem reuniões mensais, então todo início de mês existe um acompanhamento, né. Nessas reuniões participam todos os envolvidos nesse projeto, então o engenheiro da obra, o pessoal de suprimentos, a equipe de segurança, a equipe de projetos, todos os que são envolvidos realmente na obra, para que discutam quais são as restrições que têm que ser removidas, olhando num horizonte de planejamento dos próximos 2 meses. Então aqui, né, no exemplo, a gente pensa que a gente está no início de maio ali de 2020, e eu tenho que olhar daqui 2 meses todas as restrições que eu tenho que remover, certo? E assim eu defino o que eu tenho que fazer, quando que eu tenho que fazer e quem que tem que fazer, passando a ter esse processo mais organizado, né, e colaborativo entre todas as pessoas envolvidas no processo. Num quinto momento, né, a gente começa a utilizar softwares para acompanhar essas restrições, né? Então, num primeiro momento, essa empresa utilizava planilhas de Excel mesmo, então a gente tinha lá o exemplo, né, da estrutura, todas as restrições que eu tinha que fazer, qual que era a minha caracterização, né, se ela era de mão de obra, se era material, quem que era o responsável aqui e qual que é o lead time, né, que eu precisava fazer dessa contratação. Então, 30 dias antes de iniciar a estrutura, eu tinha que contratar a mão de obra. E assim eu ia enxergando, né, quais eram as datas que eu tinha que entregar essas minhas restrições. Num segundo momento, o pessoal começou a identificar que isso era um processo que demorava um pouco, era um pouco moroso, né, fazer dessa forma via Excel, e não tão visual. Então, começaram a utilizar outra ferramenta, que é o Trello. Não sei se todo mundo conhece, mas o Trello é uma ferramenta onde dispõe aqui nessas colunas, né, como se fosse um funil. Então, eles trabalham, né, com o Kanban aqui. E aqui eles iriam colocando tudo que tinha, né, que fazer em formato de cards e iam passando uma restrição, né, e colocando os responsáveis. Com isso, o processo ficou muito mais visual, ficou também mais colaborativo, porque todos os envolvidos no processo estavam aqui dentro e recebiam e-mails, né, nos dias em que tinham que remover essas restrições, né, dar seguimento às restrições. Então, tudo isso fluía muito bem. Qual que foi o momento, né? Qual foi a principal dificuldade que o pessoal teve para querer mudar desse modelo? As datas aqui, elas eram definidas de maneira manual. Então, eu tinha que pegar lá dentro do planejamento, né? Ver qual era a data que eu tinha que fazer a atividade e trazer para cá qual que era a data, né, de acordo com o lead time. Então, se lá no planejamento eu tinha que dia 30 de junho eu tenho que executar um serviço e 30 dias antes eu tenho que remover uma restrição, eu vinha aqui manualmente e colocava dia 1º de junho, certo? E isso acabava tornando o processo moroso, porque era um trabalho a mais que eu tinha que fazer e qualquer replanejamento que eu fizesse na minha obra, ou reprogramação, ou enfim, uma nova estratégia, né, de plano de ataque de obra, eu tinha que lembrar de vir aqui e ajustar todas as minhas restrições. Então foi quando eles começaram a utilizar, né, a parte de restrições aqui dentro da plataforma da Prevision.
e essas restrições, elas estão vinculadas lá com o cronograma. Então, qualquer alteração que eu fizer no cronograma, ele também vai alterar esses nossos cartões aqui de restrições. E também eles acabaram não perdendo, né, toda aquela ideia de processo colaborativo, porque continuam tendo responsáveis aqui dentro e eles continuam recebendo esses gatilhos via e-mail, certo? Então, isso torna o processo colaborativo, visual, né, através desse Kanban de restrições também. Como resultado desse projeto, né, a gente passou a analisar também qual que foi a diferença entre o indicador, né, de PPC, que é o percentual de planejamento concluído ali da obra, entender antes deles começarem a identificar essas restrições e depois que eles começaram a, de fato, fazer esse gerenciamento de restrições. Então, o que a gente percebia aqui é que tinha uma pouca estabilidade, né? Então, em algumas semanas eu tinha ali 47% de adesão, né, ao PPC, ali depois eu tinha 78%, 54%, então eu variava muito essa minha métrica, né, esse indicador, e ele era muito baixo, né, a média dele ali, a performance estava em 62%. A partir do momento que eu comecei a gerenciar as restrições, né, a proteger a produção, que era o que a gente comentou lá no início do talk, a gente começou a elevar a média, então aumentar a performance aqui e garantir uma maior estabilidade. Então, não tem mais essas variações de 47 até 78, né? Eu tenho pequenas variações aqui dentro do meu indicador, né, de PPC. Então, novamente, né, o que eu ganhei com isso? Eu ganhei mais estabilidade da produção e uma melhor performance, que é geralmente o que a gente busca, né, aplicando aí a gerenciamento de restrições. Fazendo tudo isso, a gente também percebeu que ao executar, né, a obra, mesmo a gente tendo todo esse trabalho anterior, a gente precisava ainda assim retroalimentar, né, com novas restrições que a gente identificava, porque nem tudo a gente consegue identificar no momento em que a gente está lá antes da obra acontecer, né? Então a gente sempre ia retroalimentando essas restrições para que fizesse parte, né, do quadro aí histórico aí da empresa também, e para próximos projetos já fosse considerado como lições aprendidas aí da empresa, né? E os principais resultados que a gente teve com essa nova aplicação, né, do gerenciamento de restrições foram uma sistemática mais efetiva, então realmente trouxe mais resultados para eles, né? Os processos começaram a ser mais transparentes e confiáveis, porque eu começo a trabalhar com ferramentas, né, com tecnologia, com inovação. Eu aumento também a integração e a comunicação entre os setores, talvez esse seja um dos pontos mais importantes, né, para ser comentado, porque a gente acaba, de fato, engajando mais os colaboradores e comunicando mais entre setores. E geralmente quando a gente pergunta, né, qual que é a maior dificuldade que se tem aí em alguma empresa? O problema é a comunicação. Então, se a gente tem alguma ferramenta que nos facilite, né, essa comunicação, isso tem que ser aplicado mesmo, né, porque vai integrar mais e vai com certeza trazer mais resultados. Também tivemos maior facilidade da gestão das equipes, né? Então, o gestor sabia o que cada pessoa era responsável por fazer no seu projeto, né? E também uma maior eficiência, né, na automatização desses processos. Então, eu não preciso mais entrar dentro da minha planilha de Excel ou entrar dentro, né, do Trello para colocar ali as minhas datas de início das restrições, porque automaticamente isso já é feito lá dentro da plataforma. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu convido vocês a lerem um artigo científico que a gente fez, eu, junto com o Ramon, que é da construtora RDO, a Maria Luísa, que trabalha aqui junto comigo na Prevision, e a professora Fernanda, que é da UFSC. Fizemos um artigo falando sobre essa aplicação da gestão das restrições aí dentro dessa construtora, né, da RDO, detalhando exatamente todo esse processo, como que foi feito lá na prática. Então, fiquem bem à vontade aí para buscar. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo o link para o artigo. Espero ter contribuído com vocês com esse tema aí tão importante, que é de fato o gerenciamento das restrições, e que vocês consigam aplicar na prática e de fato ter resultados dentro das empresas.